Mas, professor Carlotti, antes de iniciar, eu queria lhe mencionar a gênese desse trabalho que começou na pós-graduação. Esse trabalho começou na pós-graduação do IRI, com o apoio da FEA, quando um jovem inglês, o Justin Exelberg, que é membro hoje da equipe de pesquisadores associados, resolveu fazer sua pós-graduação no Brasil. E, a partir daí, nós começamos a estudar a USP dentro desse sistema de comparações internacionais. O resultado do trabalho de pós-graduação foi de tão boa qualidade que resolvemos, então, iniciar a elaboração de uma proposta que começou para a USP e rapidamente foi ampliada para as 3 universidades estaduais paulistas. E daí que nós fomos conversar com o professor Brito Cruz, que está nos acompanhando hoje, e tivemos, então, a possibilidade de obter o endosso das 3 reitorias para que a FAPESP, dentro da linha de políticas públicas, passasse a financiar uma primeira fase desse projeto. E, a partir daí, foi constituído um colégio de pesquisadores associados das 3 universidades, que passou, então, a orientar esse projeto com o apoio de vários colegas que passaram a integrar. Nós tivemos, em primeiro lugar, a produção dos livros, em seguida nós tivemos o delineamento do curso, que o senhor acabou de citar, e a partir daí nós estamos na empreitada de gerar os multiplicadores. O que nós vamos fazer nos 20 minutos que nos foram alocados é falar de conceitos, de contexto, de construção e de conteúdos. Conceitos, o que é uma universidade na visão desse projeto. Contexto, esse início de terceira década do nosso século, ou segunda década, caminhando para a terceira década do nosso século. E, em terceiro lugar, quais são as competências críticas que devem ser construídas para poder lidar com métricas, distinguindo as métricas de resultados e as métricas de impacto. E, finalmente, alguns conteúdos complementares que são necessários para poder viabilizar essa visão e o que o senhor chamou com muita pertinência, professor Carlotti, a cultura das métricas, não como fim, mas como meio, combinando o quantitativo com o qualitativo, para poder retratar uma instituição em evolução. Essa evolução deve ser induzida por essas métricas. É um privilégio falar depois do professor Aloysio Segurado. O professor Segurado está tendo a competência de traduzir ideias em projetos e projetos em resultados. Ele tem conseguido traduzir o que discutimos no projeto em algo muito concreto no âmbito do Egida, que também tem servido de meio de disseminar para as universidades co-irmãs, e agora eu não me refiro mais às 2 estaduais co-irmãs, mas também às federais de São Paulo e às federais de outros estados. O Egida tem se tornado uma referência para essas universidades co-irmãs que nos acompanham, inclusive, no projeto Métricas. Com isso, eu queria, então, iniciar a apresentação com o primeiro diapositivo. Por favor, Luciano. A ideia de universidade, preferimos partir desse conceito clássico. É claro que ele é muito apropriado a universidades de pesquisa, mas nós entendemos que todas as universidades devem engajar o estudante, adquirindo disciplina intelectual e a educação que permanecerão com ele pelo resto da vida. Nós estamos falando dessa utopia concreta, que é a escola ideal em que os estudantes pensam de maneira independente, ouvem criticamente e são responsáveis perante si mesmos. Nessa transição de era, nessa construção de nova era que nós estamos engajados, essas lideranças, esses construtores de pontes, esses construtores de horizontes serão necessários para podermos adentrar a nova era na qual nós estamos, pouco a pouco, migrando. Próxima. Agora nós vamos partir desse conceito para a universidade como um sistema aberto, um sistema dinâmico. E como todo sistema dinâmico, vejam que nós vamos começar com insumos,
E esses insumos são, mas também o mandato que, a missão que a universidade recebe, os nossos processos, que geralmente são vistos, às vezes, equivocadamente, como um fim, portanto, os processos da graduação, os processos da pós-graduação e por aí afora, mas eles existem num sistema aberto para levar a resultados. E os resultados são os egressos, são a disseminação do conhecimento, as atividades de extensão, as iniciativas culturais. Agora, o que se espera de um sistema dinâmico é mais do que resultados. O que se espera são impactos. Esses impactos, me refiro ao engajamento dos nossos estudantes, à excelência do conhecimento disseminado, à excelência da atuação dos egressos pesquisadores, à excelência da atuação dos egressos profissionais, essa excelência de atuação dos egressos como lideranças sociais e as iniciativas culturais e de extensão, e, finalmente, uma excelência na governança universitária. Mas nada disso seria possível se nós não estivéssemos sendo imbuídos por valores universitários que estão no Código de Ética da Universidade de São Paulo. Eu, que sou professor emérito da FEA USP, e na condição de professor da FEA, tenho contribuído, junto com o IRI, nessa construção desse Código de Ética, quando eu tive o privilégio de servir como reitor da universidade, quando o saudoso professor Alfredo Bossi liderou a elaboração desse Código de Ética, que contém esses valores que promovem os princípios de liberdade, de justiça, de dignidade humana, de solidariedade, de respeito recíproco, além de outros valores que estão citados nesse PowerPoint. Agora, tendo isso em mente, que são os conceitos, vamos agora para o contexto. O contexto é a construção da nova era no contexto desses anos 2020. 4 crises simultâneas, uma crise sanitária que reduz o IDH, uma crise econômica que aumenta o desemprego, uma crise social que aumenta a desigualdade e uma crise política que aumenta a polarização fragmentadora. E as respostas para a construção da nova era estão no que o professor Segurado já antecipou, que são as ODSs, que são estruturantes de uma forma de pensar a nossa relação com a sociedade. Mas, além das ODS de 2030, cabe também caminhar para uma transição digital, onde a meta que deveria ser de toda a nossa sociedade é a universalização do acesso digital com qualidade. Sem isso, nós não teremos a possibilidade de viabilizar nossa transição para essa nova era. E, finalmente, o que hoje é uma consciência internacional, está aqui para ocorrer a COP26 em Glasgow, que é o tema da sustentabilidade ambiental, onde a Universidade de São Paulo está plenamente engajada, mas mais do que isso, nós percebemos a vulnerabilidade das políticas públicas federais na questão especialmente da Amazônia. Daí a nossa importância de atuar nas esferas subnacionais para atuar e inserir o Brasil, tratar do Brasil como um país responsável nos desafios ambientais que são enfrentados hoje pelo mundo. Com isso, nós vamos, então, agora à construção. A construção é uma construção de competências. E a pergunta que eu gostaria de colocar nesse momento: quais são as competências críticas que gestores de dados institucionais deveriam ter e que o Egida já se apropriou de quase todas elas, mas que deveriam se disseminar no âmbito das coordenadorias de pós-graduação, da direção das faculdades e, eventualmente, em outras esferas da nossa universidade? Em primeiro lugar, métricas de desempenho. A ideia é que somos financiados pelo contribuinte, o contribuinte poderia alocar esses recursos em outras alternativas, mas ele resolveu, por decisão de governo passados, alocar um percentual do ICMS nas universidades públicas estaduais. A partir daqui, nós temos uma responsabilidade de prestar contas do que estamos fazendo. E aí as métricas se colocam em 3 níveis. As métricas do pesquisador-professor, as métricas dos programas de pós-graduação e as métricas da universidade. São 3 esferas distintas, totalmente distintas, mas elas devem dialogar entre elas, caso contrário, o Egida da USP não poderia desempenhar o seu papel
como foi tão bem descrito. O segundo aspecto que já foi citado pelo professor Segurado é essa evolução do anuário estatístico para dados interoperáveis. Essa é uma verdadeira revolução. Nós tivemos, por muitos anos, décadas, aquele anuário estatístico que era um anuário estatístico em PDF sem nenhuma acessibilidade digital. O que o professor Jeff da STI trouxe e cooperou com o Egida foi exatamente trazer essa tecnologia a serviço do acesso à informação. Em seguida, todo o tema que vai ser abordado pelo professor Brito, e aí nós nos referimos ao uso responsável, que seja o Manifesto de Leiden, Dora e tantos outros que poderiam ser lembrados. Daí nós iremos para os novos temas. Eu chamo de novos temas porque são aqueles que hoje estão mobilizando essa comunidade que se interessa pela construção de métricas. O primeiro deles é a distinção entre indicadores de resultados e indicadores centrados na sociedade. Nós vamos abordar isso dentro de alguns minutos. Indicadores de resultados, indicadores de impactos. São duas dimensões distintas. Em seguida, conforme já foi dito, a utilização dos ODS para avaliação de impacto social. Não vou desenvolver isso porque já foi abordado. Critérios e metodologia de benchmarking. Qual é a importância disso? Nós tendemos a olhar mais comparações internacionais, mas nas comparações internacionais, nós misturamos várias tribos, grandes universidades com pequenas, novas universidades com universidades que já existiam há séculos, universidades vocacionadas mais para a pesquisa com outras menos vocacionadas à pesquisa. Daí a importância de nós escolhermos a nossa tribo. Com quem nós queremos nos comparar? Quais são as universidades que são a nossa referência de qualidade? E a partir daí, como nós vamos fazer com que essas comparações nos ajudam a evoluir positivamente e construtivamente. Daí que nós iremos para os rankings. Veja que toda a nossa preocupação é melhorar o desempenho em relação a nós mesmos no passado, para no futuro estarmos ainda melhor do que no presente. Mas é preciso comparações. Nós precisamos nos comparar via benchmarking ou via rankings, e a partir daí, quais são esses rankings? Quais são os aspectos técnicos? Como eles operam? Lembrando sempre que atrás de todo ranking tem um interesse. Nós não vamos ter tempo de várias comparações internacionais que precisamos entrar nas entranhas dos processos para entender a vocação, a razão de ser, as metodologias e como elas mudam no tempo. Daí a importância de monitorar permanentemente esses rankings e colocá-los a serviço da universidade, mas não como objetivo da universidade. E, finalmente, a gestão de dados e das políticas universitárias, que é o que o Egida faz tão bem. Próxima. Daí, então, nós vamos distinguir agora as métricas de resultados das métricas de impacto. Resultados correspondem a números. Números de egressos, disseminação do conhecimento, atividade de extensão e iniciativas culturais. Vamos dar alguns exemplos de métricas. Número total de artigos em bancos de dados. Média de citações normalizadas por categoria. Número de artigos publicados no topo de 1, 10, 50% da sua categoria. Percentagem de artigos publicados com um autor de uma instituição estrangeira. E o que o professor Brito tem insistido muito na relação com a indústria, que é o percentagem de artigos publicados em coautoria com parceiros não acadêmicos. Agora, quando falamos em resultados, a tendência à avaliação do rigor científico é ser feita pela revisão pelos pares. Vamos agora às métricas de impacto. O impacto é uma capacidade de uma comunidade acadêmica de criar conhecimentos que contribuem para elevar o bem-estar humano e a sustentabilidade. Exemplos de métricas quantitativas ou qualitativas. O avanço das fronteiras do conhecimento científico e intelectual numa determinada área. A influência de uma pesquisa sobre a concepção e implementação de políticas públicas. Hoje existe uma leitura de documentos que permite saber como uma pesquisa foi apropriada por uma política pública. Melhoria das condições de vida para a inclusão social.
tema que está nas ODS escolhidas pelas universidades públicas. Um impacto sobre a geração de empregos de qualidade, de renda e do bem-estar. Mas também na área cultural, a contribuição para a conservação do patrimônio e para o acesso à cultura à grande maioria ou à totalidade da população. Aqui a avaliação não pode ser feita só pelos pares. Ela será feita pelos pares, mas também deve ser feita pelos beneficiários, pelos usuários do conhecimento e dos serviços prestados. Daí a diferença entre um tipo de métricas com outro. Daí nós vamos agora, já para a finalização, colocando alguns conteúdos complementares, algumas expectativas complementares. O que nós esperaríamos de uma coordenação de pós-graduação, além de tudo que essas coordenações fazem, que são, às vezes, atividades muito intensas? Mas nós propomos, como sequência desse raciocínio, promover a cultura dos resultados e impacto desde a admissão na pós-graduação. Que seja de um professor ou que seja de um aluno, é preciso discutir nos projetos de pesquisa resultados e impactos já no início do ingresso na pós-graduação. Mas também esperamos que seja monitorada a trajetória dos graduados, quando eles se formam, tanto nas esferas acadêmicas e profissionais. É o melhor feedback que nós podemos receber para aprimorar os nossos cursos. Do professor orientador, porque o coordenador não faz tudo, aliás, ele faz pouco, o centro da nossa pós-graduação é a orientação. Além do conhecimento conquistado pelo pós-graduando ou pela pós-graduanda, cabe ao mentor contribuir para a construção da identidade do orientado e do seu projeto de vida significativa. Nós precisamos tratar disso desde o início do processo, incluindo a sensibilidade por resultados e impacto, mas sempre entendendo que cabe ao orientado ajudar o seu orientado a responder a 3 perguntas. Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E a partir daí, nós ajudaremos esse orientado a ter uma identidade clara e construir o seu projeto de vida. Acompanhar os egressos, inclusive aqueles que estão no exterior. Nós temos uma diáspora brasileira no exterior que nós devemos aproveitar. Toda a nossa CCINT, toda a nossa estrutura de cooperação internacional deveriam colocar no seu radar as brasileiras e os brasileiros que estão no exterior para polarizar e para polemizar a nossa cultura da pós-graduação com essas brasileiras e brasileiros que são reconhecidas em outras universidades. Finalmente, da pró-reitoria, e aí eu repito o que eu ouvi do professor Carlotti, é respeitar a diversidade das áreas de conhecimento, dos seus resultados e impactos, portanto, há um respeito à diversidade, mas, ao mesmo tempo, favorecer a evolução acadêmica dos professores da universidade. Colocar sempre horizontes mais ambiciosas, no sentido de respeitar de um lado, mas, do outro lado, induzir, em cada área do conhecimento, avanços significativos com referências internacionais necessárias. E, finalmente, no âmbito do nosso projeto, temos da Universidade de São Paulo o professor Luiz Nunes, a professora Elizabeth Balbachevski e das outras universidades, colegas, nós temos discutido muito essa interação universidade-sociedade. E daí a importância de constituir conselhos com integrantes da comunidade externa, mas não somente para conversar sobre ouvi-los. Não, é para manter um vínculo permanente e um diálogo ativo entre a universidade e a sociedade. Talvez até submeter a esses conselhos os nossos planos plurianuais, sem nenhuma restrição à autonomia universitária, mas ajudando a comunidade externa a entender o que nós estamos fazendo na universidade e ouvir deles também as suas sugestões, que caberá a nós decidir ou não o que deve ser integrado na construção do nosso futuro. Finalmente, eu queria terminar deixando as fontes. Eu finalizo lembrando que nós somos mensageiros, mensageiros entre aqueles que nos ensinam e aqueles que buscam, na esfera desse projeto, conhecimentos para o aprimoramento contínuo das nossas instituições do ensino superior. Veja que as 3 universidades públicas e o CRUESP estão envolvidas,
e nunca será demais agradecer à FAPESP, não só pelos recursos que ela proporciona, mas especialmente pelo guidance, por aquela reflexão distante que nos ajuda a aprimorar os projetos e também os seus resultados e os seus impactos. Muito obrigado.